Quando Antônia completou 52 primaveras e assinou os papéis do divórcio, algo inesperado aconteceu, mudando para sempre a forma como os homens a enxergavam. Pela primeira vez na vida, ela parou de correr atrás, parou de tentar agradar, parou de se moldar às expectativas masculinas. E foi exatamente nesse momento que se tornou irresistível. O que Nilda Chiaravilho descobriu ao estudar casos como o de Antônia vai contra tudo o que a sociedade ensina às mulheres sobre relacionamentos. Prepare-se para descobrir o poder magnético que só a mulher madura, a mulher com mais de 40 anos, possui. Se você é uma mulher acima dos 40 anos e sente que o brilho se apagou, que os homens preferem as mais novas, que não consegue mais despertar desejo genuíno, precisa entender que está olhando pelo ângulo completamente errado. O que você considera desvantagem, na verdade, é seu maior tesouro. Antônia descobriu isso da forma mais surpreendente possível. Durante 22 anos de matrimônio, Antônia sempre foi a esposa perfeita. Acordava antes do sol, para preparar aquele cafezinho especial que ele gostava tanto. Organizava a agenda social dele, cozinhava os pratos preferidos, lia suas expressões, para antecipar suas necessidades. Quando ele chegava mal-humorado do trabalho, ela modificava toda a energia da casa. Se ele queria assistir futebol, ela fingia interesse. Se ele criticava sua roupa, ela mudava imediatamente. 22 anos moldando-se, adaptando-se, implorando por aprovação. O divórcio foi devastador. Aos 52 anos, Antônia se viu sozinha, com a autoestima destruída, achando que sua vida amorosa havia acabado. Foi quando uma amiga lhe enviou um vídeo de Nilda Chiaravilho sobre o magnetismo da mulher madura. Nilda explicava algo revolucionário que homens confessaram em pesquisas anônimas. Eles se sentem mais intensamente atraídos por mulheres que não precisam deles, para ser completas. A primeira reação de Antônia foi de descrença. Como assim não precisar? Ela havia passado décadas acreditando que seu valor estava em ser insubstituível. Mas algo na explicação de Nilda fez sentido. A psicóloga revelava que existe uma diferença fundamental entre a energia de uma mulher jovem, que ainda está se descobrindo, e a energia de uma mulher madura, que já se encontrou. Antônia decidiu experimentar. Quando Ricardo, um colega de trabalho de 48 anos, começou a demonstrar interesse, ela fez algo completamente diferente do que faria antes. Ao invés de ficar disponível quando ele ligava, ela deixava para retornar a ligação no dia seguinte. Quando ele propunha encontros, ela verificava sua agenda e às vezes dizia que já tinha compromissos. Quando ele elogiava algo sobre ela simplesmente agradecia, sem tentar agradar mais ou se justificar. A transformação foi imediata e confusa para Ricardo. Ele estava acostumado com mulheres que se reorganizavam para ele, que cancelavam planos quando ele aparecia, que faziam dele o centro de suas vidas. Antônia não fazia nada disso. Ela tinha sua rotina de yoga, suas amigas, seus projetos pessoais, sua vida completa e interessante. E quanto mais ela demonstrava essa independência, mais ele se interessava. Nilda Chiaravilho ensina que isso acontece porque o cérebro masculino está programado para valorizar aquilo que é escasso, aquilo que precisa ser conquistado. Uma mulher madura que já construiu sua identidade, que tem interesses próprios, que não se desespera por atenção masculina, representa um desafio muito mais interessante do que alguém que se entrega completamente logo no primeiro encontro. O ponto de virada aconteceu numa sexta-feira. Ricardo ligou às 5 da tarde, propondo jantar no mesmo dia.
A Antônia de antes teria cancelado qualquer plano para estar disponível. Mas a nova Antônia, influenciada pelos ensinamentos de Nilda, respondeu com tranquilidade. Que pena, Ricardo. Hoje já tenho compromisso. Quem sabe na próxima semana. E desligou. Ricardo ficou surpreso. Não estava acostumado a ouvir não de uma mulher. Passou o fim de semana inteiro pensando nela. Imaginando o que ela estaria fazendo. Com quem estaria? Na segunda-feira, ligou novamente. Dessa vez planejando com antecedência. Um encontro especial para a quinta-feira seguinte. E Antônia respondeu. Vou verificar minha agenda e te aviso. E realmente verificou. Como se o convite dele fosse apenas mais uma das opções em sua vida. O que Nilda explica é que a mulher madura possui algo que nenhuma jovem tem. A capacidade de não precisar de validação externa. Para se sentir completa. Quando você já passou por relacionamentos, já criou filhos, já construiu carreira, já enfrentou dificuldades e sobreviveu, você desenvolve uma solidez interna que é extremamente atraente. Durante os encontros, Antônia não tentava impressionar Ricardo. Não modificava suas opiniões para agradar. Não fingia gostar de coisas que não gostava. Não se diminuía para que ele se sentisse maior. Ela simplesmente era ela mesma, com suas experiências, suas cicatrizes, sua sabedoria. E isso criava uma dinâmica completamente diferente do que Ricardo estava acostumado. A mudança no comportamento dele foi gradual, mas visível. No começo, ele tentava usar as estratégias que funcionavam com mulheres mais jovens, charme excessivo, presentes caros, promessas de exclusividade. Mas Antônia recebia tudo com elegância e sem se alterar. Agradecia pelos presentes, mas não se sentia em dívida. Apreciava o charme, mas não se derretia. Ouvia as promessas, mas não dependia delas para ser feliz. Foi quando Ricardo percebeu que estava lidando com uma mulher diferente de todas que havia conhecido antes. Uma mulher que não estava desesperada para agradar, que não modificava sua personalidade para conquistar aprovação, que tinha vida própria e interesses genuínos. E isso o deixou fascinado. Nilda Chiaraviglio revela que existe uma psicologia específica por trás dessa atração. Homens maduros, especialmente aqueles que já tiveram relacionamentos com mulheres mais jovens, começam a valorizar coisas diferentes. Eles se cansam de ter que ser o centro da vida de alguém, de carregar o peso de ser a única fonte de felicidade da parceira. Uma mulher que já tem sua vida construída, que é interessante por si só, que não precisa dele para ser completa, representa um alívio e, ao mesmo tempo, um desafio irresistível. Antônia começou a perceber mudanças sutis no comportamento de Ricardo. Ele passou a ligar mais frequentemente, não só para marcar encontros, mas para saber como ela estava, para dividir coisas do dia dele. Começou a incluí-la em planos com os amigos, apresentou-a à família, propôs viagens e, o mais interessante, começou a se esforçar para impressioná-la. Algo que nunca havia feito com outras mulheres. O segredo, segundo Nilda, está no que ela chama de indiferença estratégica. Não é frieza ou desinteresse, mas sim uma postura de quem tem valor próprio e não negocia esse valor por atenção masculina. É a diferença entre estar disponível por desespero e estar disponível por escolha. Um dia, Ricardo chegou ao apartamento de Antônia visivelmente nervoso. Ela o recebeu como sempre, tranquila e acolhedora, mas sem ansiedade para saber o que ele queria falar. Ele disse que havia terminado um relacionamento de 2 anos com uma moça de 29 anos.
para estar completamente livre para construir algo sério com ela. Antônia ouviu. Agradeceu a sinceridade, mas sua reação não foi de euforia. Ela simplesmente disse: "Que bom que você tomou uma decisão que te deixa em paz. Vamos ver como as coisas se desenvolvem naturalmente." Essa resposta deixou Ricardo ainda mais fascinado. Ele esperava que ela ficasse emocionada, que comemorasse e imediatamente quisesse oficializar algum status. Mas Antônia reagiu como uma mulher que já sabia seu valor e não precisava da validação dele para se sentir especial. Ela estava genuinamente interessada em conhecê-lo melhor, mas não dependia desse relacionamento para ser feliz. Nilda Chiaravilho ensina que essa é a diferença fundamental entre a energia da mulher jovem e a da mulher madura. A jovem frequentemente usa sua beleza e disponibilidade para atrair. A madura usa sua completude e independência. A jovem muitas vezes compete por atenção. A madura simplesmente existe em sua magnificência natural. Os meses seguintes revelaram algo extraordinário. Ricardo se tornou o parceiro mais atencioso e dedicado que Antônia já havia tido. Ele se esforçava constantemente para conquistar a atenção dela, para merecer o tempo dela, para estar à altura dela. Trazia flores sem motivo especial. Planejava surpresas românticas. Apresentava projetos de futuro. E o mais impressionante, ele nunca dava como garantido que ela estaria ali. Tratava o relacionamento como um privilégio, não como um direito. O que mudou na dinâmica foi que Antônia havia entendido um princípio fundamental que Nilda sempre ensina. Homens valorizam aquilo que precisam conquistar continuamente. Quando uma mulher se entrega completamente logo de início, quando reorganiza toda a sua vida em função dele, quando demonstra que ele é mais importante que ela mesma, ela inadvertidamente remove o desafio e, consequentemente, o interesse. Antônia nunca cancelava seus planos para estar disponível para Ricardo. Se ele aparecia sem avisar, ela o recebia com carinho, mas não modificava sua rotina. Se ele queria jantar fora e ela havia planejado uma noite tranquila em casa, ela dizia: "Que delícia a ideia! Vamos marcar para amanhã?" E realmente ficava em casa, cuidando de si mesma, sem culpa ou ansiedade. Essa postura criou uma dinâmica onde Ricardo precisava se organizar para merecer o tempo de Antônia. Ele aprendeu a ligar com antecedência para marcar encontros, a respeitar os compromissos dela, a valorizar os momentos que passavam juntos, porque sabia que não podia dar como garantidos. O interessante é que Antônia não estava fazendo isso como estratégia manipulativa. Ela havia genuinamente redescoberto o prazer de ter sua própria vida, seus próprios interesses, sua própria rotina. Havia se reconectado com amigas, retomado hobbies abandonados durante o casamento, investido em seu crescimento profissional. Ela estava sendo autêntica, e essa autenticidade era irresistível. Nilda Chiaravilho explica que esse é o verdadeiro poder da mulher madura, da mulher com mais de 40 anos. Ela não precisa fingir ser interessante, porque ela é interessante. Ela não precisa fingir ter vida própria, porque ela tem vida própria. Ela não precisa fingir ser independente, porque ela é independente. E essa autenticidade é algo que nenhuma jovem pode imitar, porque só vem com experiência de vida. Ricardo confessou para Antônia, meses depois, que nunca havia se sentido tão atraído por uma mulher. Disse que o que mais o fascina nela é sua capacidade de ser feliz sozinha, de ter opiniões próprias, de não precisar da aprovação dele para tomar decisões. Confessou que isso o fazia querer ser a melhor versão de si mesmo para merecer
estar ao lado dela. Essa confissão revelou algo que Nilda sempre ensina. Homens maduros se sentem atraídos por mulheres que elevam o padrão deles, que os inspiram a crescer, que não aceitam qualquer comportamento só para não ficar sozinhas. Uma mulher que tem autoestima sólida automaticamente exige um nível mais alto de tratamento. E homens de valor respondem positivamente a essa exigência. Antônia percebeu que havia passado décadas tentando ser a mulher perfeita para outros, quando deveria ter focado em ser a melhor versão de si mesma. Aos 52 anos, ela finalmente entendeu que seu valor não dependia de quanto ela se sacrificava por um relacionamento, mas de quanto ela se respeitava e se valorizava. A transformação foi tão marcante que amigas de Antônia começaram a pedir conselhos. Elas viam como ela havia mudado, como estava radiante, como Ricardo a tratava com um respeito e uma admiração que seus ex-maridos nunca demonstraram. Antônia sempre direcionava o crédito para os ensinamentos de Nilda sobre o magnetismo da mulher madura. O que Antônia aprendeu, e que Nilda sempre ensina, é que existe uma diferença fundamental entre ser amada por quem você finge ser e ser amada por quem você realmente é, durante o matrimônio. Antônia era amada pela versão adaptada de si mesma, pela mulher que se moldava às necessidades do marido. Com Ricardo, ela era amada por sua autenticidade, por sua força, por sua independência. Essa mudança não aconteceu do dia para a noite. Antônia precisou desaprender décadas de condicionamento social que ensinava que o valor da mulher estava em ser útil, disponível, adaptável. Precisou redescobrir quem ela era quando não estava tentando agradar ninguém. Precisou reconectar com seus sonhos, seus interesses, suas opiniões genuínas. O processo envolveu momentos de ansiedade. Quando Ricardo demorava para retornar uma ligação, a Antônia antiga queria ligar novamente, mandar mensagens, se certificar de que não havia feito nada errado. Mas a nova Antônia respirava fundo, lembrava dos ensinamentos de Nilda e seguia com sua vida. Se ele ligasse, ótimo. Se não ligasse, ela continuaria sendo feliz. Essa postura criou uma dinâmica completamente diferente. Ricardo aprendeu que Antônia não estava ali por desespero ou carência, mas por escolha. E isso fazia toda a diferença no valor que ele atribuía ao relacionamento. Ele sabia que precisava merecer a presença dela todos os dias, que não podia dar como garantido que ela estaria ali, independentemente de como a tratasse. Nilda ensina que essa é a essência do magnetismo maduro, a capacidade de estar em um relacionamento por escolha, não por necessidade. Quando uma mulher já construiu sua vida, já desenvolveu sua identidade, já aprendeu a ser feliz sozinha, ela entra em relacionamentos como uma pessoa completa, que está escolhendo compartilhar sua completude com alguém especial. Antônia descobriu que sua verdadeira beleza não estava em tentar parecer mais jovem ou competir com mulheres de 20 e poucos anos. Sua beleza residia na sabedoria, na serenidade, na capacidade de amar sem se perder de si, de se entregar sem se anular. Antônia havia cultivado uma elegância emocional que só a maturidade pode proporcionar. O relacionamento entre Antônia e Ricardo floresceu de uma maneira que ela jamais havia experimentado, sem jogos emocionais, sem manipulação, sem tentativas de controle. Eram dois adultos maduros que se respeitavam profundamente e que escolhiam estar juntos, porque agregavam valor à vida um do outro. Ricardo começou a falar sobre o futuro, sobre planos em conjunto, sobre o desejo de construir algo duradouro ao lado dela. Mas, desta veia,
Antônia não se deixou levar por fantasias românticas, nem começou a planejar um casamento. Ela simplesmente apreciava a intenção dele, mantendo o foco no presente, no que eles estavam construindo. Dia após dia, essa postura madura estabeleceu uma base sólida para o relacionamento, sem pressão, sem expectativas irreais, sem pressa para definir o status. Eram duas pessoas que se conheciam de verdade, que se respeitavam profundamente, construindo uma intimidade baseada em compatibilidade real e não em carência emocional. Se você está assistindo a este vídeo e se identificou com a jornada de Antônia, use-o "valeu demais" para mostrar que também está pronta para despertar seu poder magnético maduro. Cada "valeu demais" ajuda mais mulheres a compreenderem que a maturidade não é uma limitação, mas sim a sua maior força. A história de Antônia revela algo que Nilda Chiaraviglio sempre ensina. Depois dos 40, você tem a oportunidade de se relacionar de uma forma completamente nova. Você não precisa mais se provar, se diminuir ou se moldar para ser amada. Você pode simplesmente ser quem você é, em toda a sua magnificência madura, e atrair alguém que ame. Exatamente essa versão autêntica de você. O poder da mulher madura não está em competir com as mais jovens em seus próprios termos. Está em reconhecer que você possui algo único e valioso, que só vem com a experiência. A capacidade de amar sem se perder, de se entregar sem se anular, de ser parceira, sem deixar de ser você mesma. Antônia hoje compreende que seus 52 anos não são um obstáculo para o amor, mas sim a idade perfeita para amar de verdade. Ela sabe quem é, o que quer, o que aceita e o que não aceita. E essa clareza é extremamente atraente para homens maduros. E também sabem valorizar uma mulher de substância. A transformação de Antônia prova que nunca é tarde para redescobrir o seu poder feminino. Não importa quantos anos você tenha, ou quantos relacionamentos não deram certo. Se você está disposta a parar de correr atrás e começar a valorizar quem você realmente é, você descobrirá um magnetismo que nenhuma jovem pode imitar. O que aconteceu com Antônia não foi sorte, nem acaso. Foi a aplicação consciente dos princípios que Nilda Chiaraviglio ensina sobre a psicologia feminina madura. Quando uma mulher entende que sua completude é seu maior atrativo, que sua independência é sua maior sedução, que sua autenticidade é seu maior poder, ela se torna magneticamente irresistível. Ricardo hoje confessa para os amigos que Antônia é a mulher mais fascinante que já conheceu. Ele diz que nunca sabe exatamente o que esperar dela, porque ela é imprevisível de uma forma madura e intrigante. Não é imprevisível porque é instável, mas porque é genuína e não se molda às expectativas dele. Essa autenticidade constante mantém o interesse dele sempre desperto. Antônia aprendeu que o verdadeiro poder feminino não está em ser necessária, mas em ser desejada. Não está em ser indispensável, mas em ser inesquecível. Não está em correr atrás, mas em ser perseguida. E tudo isso aconteceu quando ela parou de tentar ser o que acreditava que os homens queriam e começou a ser, simplesmente, quem ela era. O relacionamento deles hoje é um exemplo de como dois adultos maduros podem construir algo sólido, baseado em respeito mútuo e admiração genuína. Ricardo valoriza Antônia não apenas como parceira romântica, mas como pessoa, como mulher, como indivíduo completo. E Antônia valoriza Ricardo da mesma forma, sem necessidade de controle ou posse. Nilda ensina que essa é a diferença entre amor maduro e paixão jovem. O amor maduro se baseia
em escolha consciente, respeito mútuo e crescimento conjunto. Não há dependência emocional, jogos de poder ou tentativas de mudança do outro. Há aceitação, admiração e desejo de construir algo belo juntos. A história de Antônia se espalhou entre suas amigas e muitas começaram a questionar seus próprios padrões de relacionamento. Elas viam como Antônia havia se transformado, como estava mais confiante, mais radiante, mais feliz e, principalmente, viam como Ricardo a tratava com um respeito e uma adoração que elas nunca haviam experimentado. Uma amiga de Antônia, Cláudia, de 47 anos, decidiu aplicar os mesmos princípios em seu casamento de 18 anos. Parou de correr atrás do marido para resolver todos os problemas da casa. Parou de antecipar todas as necessidades dele. Parou de se responsabilizar pela felicidade dele. E começou a investir tempo em si mesma, em seus interesses, em suas amizades. A mudança no comportamento do marido de Cláudia foi gradual, mas marcante. Ele começou a se esforçar mais para conquistar a atenção dela. Começou a valorizar os momentos que passavam juntos. Começou a tratá-la com mais respeito e consideração. O relacionamento, que estava na rotina, ganhou uma nova dinâmica, uma nova energia. Outra amiga, Beatriz, de 55 anos, aplicou os ensinamentos de Nilda em sua vida de solteira. Parou de aceitar qualquer convite só para não ficar sozinha. Parou de se adaptar aos horários e preferências dos homens que a convidavam para sair. Parou de fingir gostar de coisas que não gostava e começou a ter encontros muito mais interessantes e respeitosos. O que todas essas mulheres descobriram é que Nilda estava certa. O poder da mulher madura está em sua completude. Não em sua disponibilidade. Está em sua autenticidade. Não em sua adaptabilidade. Está em sua escolha, não em sua necessidade. Antônia hoje ministra palestras informais para grupos de mulheres sobre relacionamentos maduros. Ela sempre enfatiza que não se trata de jogar duro para conseguir ou de manipular homens. Trata-se de redescobrir quem você realmente é, quando não está tentando agradar ninguém, e de valorizar essa versão autêntica de si mesma. Ela ensina que o primeiro passo é parar de correr atrás de validação externa, parar de modificar sua agenda para estar disponível sempre que ele quiser, parar de sacrificar seus interesses pelos interesses dele, parar de fingir ser quem você não é, para manter um relacionamento. O segundo passo é redescobrir seus próprios interesses, suas próprias opiniões, seus próprios sonhos. Muitas mulheres passaram tantos anos focadas em agradar os outros e perderam contato com quem realmente são. Antônia passou meses redescobrindo quais eram seus gostos genuínos, seus hobbies preferidos, suas aspirações pessoais. O terceiro passo é criar e manter uma vida rica e interessante, independente de qualquer relacionamento. Ter amigas, ter hobbies, ter projetos, ter sonhos, ser uma pessoa completa que está escolhendo compartilhar sua completude com alguém especial, não alguém incompleto, procurando por alguém para preencher o vazio. Antônia sempre termina suas conversas com outras mulheres dizendo: você não precisa competir com ninguém, porque você é única. Você não precisa fingir ser mais jovem, porque sua maturidade é seu diferencial. Você não precisa correr atrás de ninguém, porque quem tem que estar na sua vida vai reconhecer seu valor e fazer o esforço para merecer sua presença. O relacionamento entre Antônia e Ricardo continua florescendo. 2 anos depois do primeiro encontro, eles viajam juntos, têm projetos em comum,
Se apoiam mutuamente, mas mantêm suas individualidades. Nenhum perdeu sua identidade no relacionamento. Ambos cresceram como pessoas e como parceiros. Ricardo frequentemente diz que Antônia o ensinou o que é amar uma mulher de verdade. Não é sobre possuir, controlar ou moldar. É sobre admirar, respeitar e apoiar. É sobre estar ao lado de alguém que escolhe estar com você todos os dias, não por necessidade, mas por desejo genuíno. Antônia descobriu que aos 52 anos, ela estava no melhor momento de sua vida para amar e ser amada. Não porque havia se tornado perfeita, mas porque havia se tornado autêntica. Não porque não tinha mais problemas, mas porque havia aprendido a lidar com eles, sem se perder no processo. A transformação de Antônia é a prova de que os ensinamentos de Nilda sobre o magnetismo da mulher madura não são teoria, mas realidade aplicável. Quando uma mulher entende seu valor, quando para de correr atrás e começa a escolher, quando para de se adaptar e começa a ser autêntica, ela se torna irresistível, de uma forma que transcende idade, aparência física ou status social. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque algo ressoa com sua experiência. Talvez você se identifique com a Antônia do início da história, sempre correndo atrás, sempre tentando agradar. Ou talvez você se identifique com a Antônia transformada, que descobriu seu poder magnético. Em qualquer caso, use os comentários para compartilhar qual insight mais tocou você e como você pretende aplicar esses ensinamentos em sua vida. Sua experiência pode inspirar outra mulher a descobrir seu próprio poder. O que Nilda Chiaravilho ensina através de casos como o de Antônia não é sobre manipulação ou jogos psicológicos. É sobre uma transformação profunda e genuína que acontece quando uma mulher reconecta com sua essência, com seu valor intrínseco, com sua completude natural. É sobre parar de buscar fora o que já existe dentro. Antônia hoje é mentora informal de muitas mulheres que passam pela mesma transformação. Ela sempre enfatiza que a mudança mais importante não foi no comportamento de Ricardo, mas na percepção que ela tinha de si mesma, quando ela parou de se ver como alguém que precisava ser escolhida e começou a se ver como alguém que escolhe. Toda a dinâmica dos seus relacionamentos mudou. A psicologia por trás dessa transformação é fascinante e está documentada nos estudos que Nilda frequentemente cita. Homens são naturalmente atraídos pelo que representa desafio, mistério e valor percebido. Uma mulher que já construiu sua vida, que tem interesses próprios, que não está desesperada por validação, automaticamente representa tudo isso. Mas o mais importante é que essa atração é sustentável, porque é baseada em autenticidade. Antônia não estava fingindo ser independente ou interessante. Ela genuinamente havia redescoberto esses aspectos de si mesma. Por isso, o relacionamento com Ricardo continua sólido 2 anos depois. Não havia máscara para cair. Porque não havia máscara desde o início. O legado da transformação de Antônia vai além do seu relacionamento com Ricardo. Suas amigas, suas colegas de trabalho, até suas filhas adultas. Todas notaram a mudança radical em sua energia, sua confiança, sua presença. Ela se tornou uma inspiração viva do que significa abraçar a maturidade como poder, não como limitação. Hoje, Antônia aconselha mulheres que estão passando por divórcios, separações, ou simplesmente questionando seus padrões de relacionamento. Ela sempre diz que o momento mais libertador da sua vida foi quando parou de tentar ser a mulher perfeita para outros e começou a ser a versão autêntica de si mesma. A mensagem de Antônia
ecoando os ensinamentos de Nilda, é clara. Sua idade não é sua inimiga, é sua aliada. Sua experiência não é bagagem, é sabedoria. Sua independência não é solidão, é completude. E quando você abraça tudo isso, você se torna magneticamente irresistível para quem realmente merece estar na sua vida. O poder da mulher madura está justamente em não precisar do poder para se sentir poderosa. Está em não precisar de validação para se sentir valiosa. Está em não precisar correr atrás para ser perseguida. E Antônia é a prova viva de que essa transformação é possível para qualquer mulher disposta a redescobrir quem ela realmente é.